Liberalismo, conjunto de ideias políticas e econômicas que defendem a liberdade individual, a propriedade privada e o livre mercado como fundamentais para o progresso social. Propriedade privada, direito exclusivo de posse e controle de bens e recursos por indivíduos ou entidades privadas. Livre mercado, sistema econômico em que as trocas são conduzidas com base na oferta e demanda, com pouca intervenção governamental. Estado de direito, princípio que estabelece que todas as pessoas, incluindo governantes, estão sujeitas à lei, garantindo a justiça e a igualdade perante a legislação. Laissez-faire, política econômica que preconiza a mínima intervenção do Estado na economia, permitindo que o mercado se autorregule. Individualismo, ênfase nos direitos individuais, autonomia e liberdade, destacando a importância do indivíduo na sociedade. Adam Smith, filósofo e economista escocês, considerado o pai da economia moderna, autor de A Riqueza das Nações. Mão invisível, conceito associado a Adam Smith, indicando que ao buscar seu interesse próprio, indivíduos contribuem involuntariamente para o bem-estar da sociedade. Direitos individuais, conjunto de prerrogativas inalienáveis e garantias legais atribuídas a cada pessoa para proteger sua liberdade e dignidade. Democracia liberal, forma de governo que combina o respeito pelos direitos individuais com a participação popular através de eleições regulares. Meritocracia, sistema onde as recompensas e posições na sociedade são distribuídas com base no mérito individual, talento e esforço. Estado mínimo, conceito que preconiza a redução ao mínimo das funções e intervenções do Estado na sociedade e na economia. Princípio da não agressão, fundamento ético que proíbe o uso de violência ou coerção contra outros indivíduos, defendendo a resolução pacífica de conflitos. Liberdade de expressão, direito fundamental que garante a liberdade de expressão e opinião, protegendo indivíduos de censura governamental. Liberdade religiosa, direito fundamental que garante a liberdade de praticar, professar e divulgar crenças religiosas sem discriminação. Liberdade de imprensa, o direito da imprensa de publicar informações sem censura governamental. Livre associação, princípio que defende a formação de associações voluntárias entre indivíduos, sem coerção externa. Capitalismo, sistema econômico baseado na propriedade privada dos meios de produção e na busca de lucro por meio da livre troca de bens e serviços. Direitos naturais, direitos inalienáveis considerados intrínsecos à condição humana e frequentemente fundamentais para o liberalismo. Lei natural, uma ordem moral objetiva que se acredita existir na natureza e que fundamenta a lei humana. Desregulamentação, processo de redução ou eliminação de regulamentações governamentais em setores específicos da economia. Contrato social, teoria que postula um acordo implícito entre indivíduos e o governo, onde os cidadãos abdicam de certas liberdades em troca de proteção e ordem social. Escola austríaca de economia, tradição econômica que enfatiza a importância da ação humana individual, mercados livres e críticas ao intervencionismo estatal. Estado de natureza, conceito filosófico que descreve a condição anterior à formação de sociedades organizadas e governos. Ordem espontânea, fenômeno em que a ordem social surge de interações individuais sem um planejamento centralizado. Teoria do Estado, o estudo acadêmico das estruturas e funções do Estado em uma sociedade. Governo limitado, um princípio político que defende a restrição do poder do governo para proteger os direitos individuais. Princípio de subsidiariedade, o princípio de que questões devem ser tratadas no nível mais local possível, evitando intervenções desnecessárias do governo central. Liberdade negativa, a ausência de interferência externa ou coerção nas ações individuais. Liberdade positiva, a capacidade efetiva de agir de acordo com a própria vontade, muitas vezes envolvendo recursos e oportunidades. Bem comum, o benefício compartilhado por todos os membros de uma sociedade em contraste com interesses individuais. Estado estacionário, uma condição econômica em que a produção e o consumo permanecem relativamente constantes ao longo do tempo. Laissez-faire, a ideia de que a oferta cria sua própria demanda, sugerindo que a produção gera automaticamente renda suficiente para comprar os produtos. Monopólio estatal, um arranjo em que o governo detém o controle exclusivo sobre a produção ou distribuição de um determinado bem ou serviço. Liberalismo reformista, uma abordagem que busca reformas graduais dentro do sistema existente, em vez de mudanças revolucionárias. Livre comércio, a política econômica que favorece o comércio internacional sem restrições significativas, como tarifas ou cotas. Política de não intervenção, uma abordagem que favorece a não intervenção do governo em assuntos econômicos ou assuntos internacionais. Teoria do contrato, a ideia de que a sociedade é baseada em acordos voluntários e contratos entre indivíduos. Subsídio, assistência financeira do governo a empresas ou setores para promover objetivos específicos. Política liberal internacional, uma abordagem política que busca promover a cooperação e a ordem internacional com base em princípios liberais. Direito à propriedade, o direito fundamental de possuir, usar e dispor de bens e recursos de maneira exclusiva. Propriedade intelectual, direitos legais sobre criações mentais, como patentes, direitos autorais e marcas registradas. Autonomia individual, a capacidade do indivíduo de tomar decisões e agir de acordo com sua própria vontade. Monopólio natural,
natural. Um mercado em que é mais eficiente ter apenas uma empresa fornecendo um determinado bem ou serviço. Lei da oferta e demanda. Princípio econômico que descreve a relação entre a oferta de um bem e a demanda por esse bem. Contra a Revolução Liberal. Movimento que busca reverter ou resistir às mudanças promovidas por revoluções, defendendo princípios liberais. Liberalismo progressista. Abordagem do liberalismo que busca reconciliar princípios liberais com a necessidade de reformas sociais e igualdade de oportunidades. Neoliberalismo. Revitalização de ideias liberais, enfatizando políticas de mercado livre, privatização e redução do papel do Estado na economia. Liberalismo cultural. Abordagem que defende a liberdade individual nas esferas cultural e social, promovendo a diversidade e a tolerância. Eu vou fazer mais vídeos como este. Se você gostou, inscreva-se e deixe seu comentário. Valeu!